Respire fundo. Sinta o ar atravessar seu corpo, como se cada partícula carregasse um sussurro antigo, um convite vindo de eras esquecidas. Feche os olhos por um instante e imagine um vasto salão de mármore branco, iluminado por tochas que não se apagam. No centro, um pergaminho repousa sobre um pedestal de ouro. Gravado ali, em letras que parecem pulsar com vida, você lê Caibalion. Esse livro, envolto em mistério, não tem autor conhecido, mas reivindica a herança de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, mestre que, segundo a tradição, sintetizou a sabedoria do Egito, da Grécia e de todo o Oriente Antigo. Alguns dizem que ele foi Tóton, outros, que foi Enoque. Pouco importa. O que importa é o legado que sobreviveu, 7 princípios capazes de revelar a estrutura secreta do universo. Durante séculos, alquimistas, magos, filósofos e buscadores se debruçaram sobre essas leis para compreender a tessitura invisível que sustenta a realidade. Mas eis o segredo: elas não pertencem apenas aos iniciados em câmaras ocultas. Elas se manifestam no cotidiano, no modo como pensamos, sentimos, falamos, agimos. Estão na queda da maçã, no brilho da estrela, na lágrima que escapa sem querer, na alegria que irrompe do nada. Talvez você esteja aqui porque algo dentro de você pressente essa ordem invisível. Talvez, em meio ao caos de notícias, tarefas e sonhos inacabados, você ainda ouça um chamado suave. Lembre-se, o universo é governado por leis e você faz parte desse movimento. Neste vídeo, não vamos apenas citar os princípios herméticos como curiosidades de um passado distante. Vamos traduzir cada lei em chaves práticas, para que você possa aplicá-las no trabalho, na família, nos relacionamentos, nos seus processos de cura e de criação. Vamos entender como o mentalismo molda seus pensamentos, como a correspondência espelha o universo em você, como a vibração ajusta sua frequência, como a polaridade integra luz e sombra, como o ritmo ensina a dançar com os ciclos, como causa e efeito revela a teia de responsabilidade, e, por fim, como o gênero reconcilia o sagrado masculino e feminino que vivem em seu interior. Cada lei é um portal. Ao atravessá-lo, você não sai do mundo físico, você simplesmente o enxerga como realmente é, uma tapeçaria viva de energia consciente. Portanto, prepare-se. Pegue uma vela, se quiser criar atmosfera, um caderno, se desejar anotar insights, e, principalmente, traga seu coração despertando. Porque conhecimento sem presença se torna pó, mas conhecimento aliado à consciência, isso sim é alquimia verdadeira. Bem-vindo, buscador, ao Portais da Alma. Que estas 7 chaves abram portas que você nem sabia que existiam, não lá fora, mas dentro. Afinal, como dizem os antigos, aquele que conhece as leis não teme o destino, torna-se co-criador com o universo. Vamos começar a jornada. Lei Hermética 1, o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O Caibalion. Fecha os olhos por um instante. Respira devagar. Imagina o vazio absoluto, nenhum som, nenhuma forma, nenhum átomo sequer. Agora, no silêncio original, nasce um primeiro lampejo, não de luz, mas de pensamento. Esse lampejo é o todo, a fonte, o inominável. Antes de planetas e estrelas, antes de qualquer ideia de tempo e espaço, existe apenas consciência pura, sonhando possibilidades infinitas. O princípio do mentalismo afirma que tudo que existe é manifestação de uma mente cósmica. Matéria e energia são expressões condensadas de um pensamento divino. Quando os antigos mestres hermetistas escreveram isso, não estavam recitando filosofia abstrata, estavam descrevendo a natureza íntima da realidade. Hoje,
A física quântica sussurra algo parecido ao falar de campos de informação moldando partículas. Já os místicos sempre disseram que o universo inteiro é um sonho vívido na mente do infinito. Como isso ecoa em nossa vida diária? Se a vida é mental, a realidade exterior reflete a paisagem interior. Quando a mente vibra em medo, interpreta cada sinal como ameaça. Quando vibra em confiança, enxerga portas onde antes via muros. Pensamento é pincel que colore o mundo. Ideias são sementes ontológicas. Cada crença profunda ordena ao universo que se dobre a ela. Não consigo gera circunstâncias que confirmam a incapacidade. Sou merecedora atrai sincronicidades que espelham merecimento. Imaginação é ato mágico. Visualizar não é fantasiar, é preparar o campo quântico para que a potencialidade colapse em forma. Toda invenção humana, de uma roda a uma sinfonia, existiu primeiro como centelha mental. Autoconhecimento igual governar o reino interior. Se o todo é mente, então você, partícula consciente nesse todo, é um microcosmo criador. Dominar pensamentos e emoções não é repressão, mas soberania. Escolher a frequência com que você vibra, portanto a realidade que atrai. Responsabilidade sagrada. Culpas externas perdem força quando percebemos que participamos mentalmente de cada experiência. Tudo o que me acontece também acontece em mim, dizem os gnósticos. Exercício prático para hoje. Item: quando acordar, antes de tocar no celular, afirme mentalmente: eu sou coautor da minha realidade. Escolho pensamentos de luz. Item: visualize uma cena-chave do dia. Reunião, conversa, estudo, já banhada em harmonia. Item: à noite, revise mentalmente os acontecimentos, reconheça onde a mente precipitou resultados, bons ou desafiadores. Não para se culpar, mas para aprimorar a arte de pensar criativamente. Reflexão final. Se o universo é mental, então o milagre é apenas pensamento alinhado com leis mais sutis. A verdadeira revolução não começa fora, mas naquele ponto silencioso onde nasce a primeira ideia. Retornar ao mentalismo é relembrar que você nunca foi peça de um tabuleiro caótico. Você sempre foi parte da mente que sonha o tabuleiro inteiro. Pergunta ao espectador: em que área da sua vida você mais sente o impacto dos seus pensamentos? Saúde, finanças, relacionamentos ou propósito? Deixe nos comentários. Lei Hermética 2, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O Caibalion. Imagine uma gota de água refletindo todo o céu. Ou um grão de areia contendo, em essência, a história do universo. Isso é mais do que poesia, é a revelação de uma estrutura holográfica do real. O princípio da correspondência nos ensina que tudo está interligado, que os planos da existência, físico, mental, espiritual, se espelham mutuamente. Assim como a célula reflete o organismo, o ser humano reflete o cosmos. Como uma mandala infinita, o todo se revela em suas partes, e as partes reverberam o todo. Nada está isolado. Nada é separado. E o que acontece fora é reflexo, não sempre exato, mas profundamente simbólico, do que pulsa dentro. Como essa lei se manifesta no nosso cotidiano? Autoobservação como oráculo. Quando algo te incomoda no mundo externo, pergunte: o que isso está espelhando dentro de mim? Um conflito no trabalho pode refletir uma guerra não resolvida com a própria voz interior. Uma repetição nos relacionamentos pode ser o eco de uma crença ancestral sobre amor ou merecimento. O corpo como espelho da mente. Doenças, tensões, dores localizadas são correspondências somáticas de emoções não expressas. O estômago contrai não só por comida, mas por ansiedade.
A garganta inflama não apenas por vírus, mas por palavras engolidas. Ao tratar a raiz emocional, a cura física se acelera. O lar como retrato da alma. Casas desorganizadas podem refletir pensamentos caóticos. Um quarto escuro e abafado pode corresponder a uma mente sem espaço para novas ideias. Reformar o externo pode facilitar transformações internas, e vice-versa. Ciclos da natureza como espelhos da alma. As estações do ano se relacionam com processos interiores. Primavera igual renascimentos. Verão igual plenitude e ação. Outono igual desapego. Inverno igual recolhimento. A vida espiritual se alinha à dança da terra, porque o que está em cima. O universo responde em simbologias. Perceba os sinais ao seu redor. Animais que aparecem com frequência. Palavras repetidas por estranhos. Sonhos com imagens fortes. O todo fala através do cotidiano. O espiritual se manifesta pelo ordinário. Prática para hoje. Item: observe 3 acontecimentos simples do seu dia. Item: anote. O que isso está espelhando sobre mim agora? Item: exemplo. Se o elevador está quebrado e você precisa subir escadas, isso pode refletir. Esforço necessário para subir na vida. Caminho sem atalhos. Fortalecimento pelo movimento. Item: não é sobre superstição. É sobre ler o mundo como um livro simbólico. Reflexão final. Nada no universo é aleatório. Quando entendemos a lei da correspondência, a vida deixa de ser caos e se torna espelho. E quem aprende a ler esse espelho com atenção, pode transformar a si mesmo. O que você transforma dentro, inevitavelmente se transforma fora. A verdadeira alquimia começa assim, com um olhar desperto, sensível, simbólico. Pergunta ao espectador. Você já viveu um momento em que tudo ao seu redor parecia conversar com o que você sentia por dentro? Compartilhe sua experiência nos comentários. Lei Hermética 3, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Caibalion. Tudo no universo vibra. Desde as partículas subatômicas aos planetas em órbita, nada está em repouso absoluto. A matéria, a energia, os pensamentos, as emoções, tudo pulsa em diferentes níveis de frequência. Esta é a terceira lei hermética. A realidade é feita de vibração. Quando você pensa em algo, essa ideia vibra. Quando você sente, essa emoção vibra. Quando você fala, sua voz vibra, não apenas no ar, mas no campo sutil que te cerca. Estamos o tempo todo emitindo e recebendo frequências. Como essa lei afeta nossa vida cotidiana? O que você emana, você atrai. Seus pensamentos e emoções formam a frequência dominante da sua aura. Quando você vibra em raiva constante, atrai situações que ecoam essa raiva. Quando você vibra em gratidão, percebe mais motivos para agradecer. Isso não é culpa cósmica. É ressonância. Ambientes têm frequências. Já entrou em um lugar e sentiu um peso, uma tensão no ar? Aquilo é vibração coletiva. Já encontrou alguém com quem imediatamente se sentiu em paz? Isso é sincronia vibracional. Casas abandonadas, hospitais, templos, cada um carrega um campo de frequência que pode ser sentido. Palavras têm vibração. A palavra amor vibra de forma diferente da palavra ódio. Linguagens sagradas como o sânscrito, o hebraico, ou o latim litúrgico, carregam camadas vibracionais milenares. Cânticos, mantras, salmos, orações, são instrumentos de ajuste vibracional. Alimentos e música também vibram. Alimentos frescos, preparados com intenção e carinho, vibram diferente de comidas industrializadas.
Músicas com letras agressivas afetam a vibração emocional. Sons harmônicos, como taças tibetanas, harpas, pianos, podem acalmar o sistema nervoso e elevar o espírito. A meditação altera sua frequência. Estados meditativos mudam suas ondas cerebrais. O silêncio profundo tem uma vibração própria, mais elevada e sutil. Ao meditar, você não foge da realidade, você alinha-se com uma realidade mais refinada. Como aplicar essa lei na prática? Item ao acordar, pergunte: com que frequência quero vibrar hoje? Paz? Alegria? Coragem? Item escolha conscientemente palavras que edifiquem e pensamentos que elevem. Um só pensamento recorrente já muda sua vibração. Item use sua respiração como um sintonizador. Inspire profundamente. Expire lentamente. Isso recalibra seu campo energético em minutos. Item proteja sua frequência. Limite a exposição a pessoas, conteúdos ou lugares que drenam sua energia. Isso não é egoísmo, é higiene vibracional. Exemplo simbólico. Pense no ser humano como um instrumento musical. Quando desafinado, soa ruído. Quando afinado, cria harmonia, em si mesmo e no mundo. Vibrar alto não é estar feliz o tempo todo, mas estar consciente e coerente com sua essência. Você já percebeu como a vibração de um ambiente ou de uma pessoa pode afetar o seu estado interior? Como você cuida da sua frequência no dia a dia? Lei Hermética 4, o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Os semelhantes e os antagônicos são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O Kybalion. Vivemos em um universo de aparentes contradições. Luz e sombra, calor e frio, amor e ódio, alegria e tristeza. Essa é a essência da lei da polaridade, nada existe isoladamente. Tudo tem seu oposto complementar. Mas atenção! A polaridade não é uma divisão absoluta entre bem e mal, certo e errado. É uma escala contínua, onde os extremos são apenas variações do mesmo princípio. Um exemplo simples. Item o quente e o frio são opostos? Sim. Item mas onde exatamente o quente se torna frio? Item é uma questão de grau, não de essência. Tanto o quente quanto o frio são manifestações da mesma energia, temperatura. Assim também é com os sentimentos. Item amor e ódio parecem contrários, mas ambos são paixões intensas. Item o oposto de amor não é o ódio, é a indiferença. Item amor e ódio vibram no mesmo eixo emocional, apenas em graus diferentes. Como aplicar essa lei no cotidiano? Recontextualize experiências negativas. Quando estiver em tristeza profunda, lembre-se, ela só existe porque você já conheceu a alegria. Quando sentir dor, saiba, há cura no mesmo eixo. Use o polo oposto como ferramenta de transmutação. Escolha para onde você quer deslizar na escala. Se está vibrando em medo, não precisa chegar à coragem de imediato. Pode primeiro buscar o entendimento, depois a neutralidade, até alcançar a confiança. A mudança acontece por graus, não por saltos. Observe seus pensamentos com consciência. Quando pensar algo negativo, pergunte: qual é o oposto disso? Como posso me mover nessa direção, mesmo que um pouco? Essa pergunta muda a sua frequência e a sua postura. Abrace a sombra sem negá-la. A luz não anula a sombra, apenas a ilumina. Em vez de reprimir partes de si, reconheça que elas fazem parte do todo. O autoconhecimento passa por integrar os polos, não negá-los. Reflexão hermética. O verdadeiro equilíbrio não está na eliminação de um dos polos, mas na sabedoria de caminhar entre eles.
Somente quem conhece a escuridão pode valorizar a luz. Somente quem enfrentou o frio aprecia o calor. No caminho espiritual, compreender os opostos é sair da dualidade inconsciente e entrar num estado de consciência mais ampla, onde os extremos não são inimigos, mas portais para o centro. Exemplo simbólico. Imagine uma moeda. De um lado, há o sucesso. Do outro, o fracasso. Mas ambos fazem parte da mesma moeda, a experiência de viver. Você pode girar essa moeda, entender seus dois lados, e escolher a perspectiva que quer carregar consigo. Você já percebeu como suas emoções transitam entre extremos? Como seria acolher seus opostos internos com mais consciência e menos julgamento? Lei Hermética 5. A lei do ritmo, como navegar os ciclos da vida. A lei do ritmo nos ensina que tudo no universo se move em padrões cíclicos. Como uma maré que vem e vai, como o bater do coração, como o nascer e o pôr do sol, tudo segue um fluxo, um compasso natural. Nada permanece estático. O movimento é a assinatura da vida. E essa dança dos ciclos também está presente dentro de nós. A tradição hermética nos convida a observar a natureza e a aprender com ela. Tudo pulsa. Tudo oscila. Existe um tempo para plantar e outro para colher. Um tempo para falar e outro para silenciar. Um tempo para o fazer e um tempo para simplesmente ser. Quando nos esquecemos disso, sofremos. Porque tentamos forçar constância onde há movimento. Tentamos manter o verão quando o inverno já chegou. Essa lei nos mostra que, assim como existe o crescimento, haverá retração. Como o pêndulo que balança de um lado para o outro, nossas emoções, nossa vitalidade, nossos projetos também seguem essa cadência. Quando estamos no alto, é sábio lembrar que o ciclo pode virar, não com medo, mas com humildade. E quando estamos no baixo, é essencial lembrar, isso também vai passar. A maré sempre volta. A noite sempre termina em amanhecer. O hermetismo nos convida a não resistir ao ritmo, mas aprender a surfar nele. Se você entende que tudo tem um tempo, você para de se culpar por não estar bem todos os dias. Você para de se forçar a produzir quando o seu corpo pede descanso. Você aprende a honrar os seus próprios ciclos, emocionais, físicos e espirituais. E, assim, vive em mais harmonia com a vida. Essa compreensão também nos ajuda nas relações. Sabemos que até o amor tem ondas. Há dias de paixão intensa e dias de silêncio profundo. Mas isso não significa ausência de amor. Significa que tudo pulsa, respira, oscila. E quando aceitamos isso, paramos de exigir que tudo seja sempre igual, sempre linear, sempre estático. Damos espaço para que o outro respire, e para que nós mesmos respiremos. Na prática, a lei do ritmo nos convida a cultivar presença. A perguntar a cada manhã, em que ciclo estou hoje? Que tipo de energia me habita agora? O que a vida me convida a fazer, ou a não fazer, neste momento? Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, o pêndulo voltará. Mas não é só isso. Os ensinamentos herméticos também revelam que, à medida que expandimos a consciência, somos capazes de suavizar o impacto desses movimentos. Podemos nos tornar senhores do nosso próprio ritmo. Como? Estando conscientes. Praticando o autoestudo. Meditando. Respirando. Observando. E, assim, deixando de ser jogados de um lado para o outro, para, pouco a pouco, encontrar o nosso centro mesmo no meio da oscilação. A lei do ritmo não é apenas sobre aceitar os altos e baixos, é sobre aprender a dançar com eles. Lei Hermética 6. A lei de causa e efeito, nada é por acaso.
A sexta lei hermética declara: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Isso significa que nada acontece aleatoriamente. Existe uma ordem por trás dos eventos, ainda que, à primeira vista, pareça caos. Tudo que vivemos é resultado de algo, e tudo que fazemos gera uma consequência. Vivemos em um universo inteligente, regido por princípios que operam independentemente de nossa vontade ou crença. Assim como a gravidade não depende da sua aceitação para agir, a lei de causa e efeito também atua, constante, silenciosa, implacável. Essa lei nos ensina que somos coautores da nossa realidade. Cada escolha que fazemos, cada palavra que dizemos, cada intenção que emitimos, tudo se torna uma semente lançada no terreno fértil da existência. Ao entender essa lei, abandonamos o papel de vítimas. Percebemos que muitas das situações que enfrentamos hoje são efeitos de causas que nós mesmos, consciente ou inconscientemente, colocamos em movimento. E isso não é um castigo, é uma chance. Uma oportunidade de despertar, de observar e transformar. Você já percebeu como certos padrões se repetem na sua vida? Relações que terminam da mesma forma? Ciclos de escassez? Emoções que voltam, como se nunca tivessem sido resolvidas? A lei de causa e efeito nos convida a investigar. Qual causa estou repetindo para que esse efeito continue se manifestando? O que preciso curar em mim? O que preciso aprender? Ela também nos mostra que nossas ações têm um alcance muito maior do que imaginamos. Uma palavra que você diz num momento de raiva pode gerar efeitos em cadeia, afetando pessoas e situações de maneiras que você nunca saberá completamente. Da mesma forma, um gesto de amor, um pensamento de compaixão, uma decisão consciente pode ecoar no mundo, como ondas de luz tocando lugares distantes. Na prática, essa lei nos convida à responsabilidade. Não no sentido pesado da culpa, mas no sentido leve e poderoso da consciência. Cada ação conta. Cada pensamento é um voto na direção de quem você está se tornando. Não estamos presos ao passado, mas somos chamados a entender que tudo o que plantamos, colhemos, e que podemos mudar as sementes a qualquer momento. Se você quer ver mudanças na sua vida, comece pelas causas. Mude sua frequência, sua postura, suas escolhas. Plante hoje o que deseja colher amanhã. E saiba, o universo responde. Talvez não na velocidade que o ego gostaria, mas sempre na medida exata da necessidade da alma. Essa lei nos ajuda a entender também a justiça universal. Muitas vezes olhamos ao redor e vemos injustiças, dores, desequilíbrios, e nos perguntamos: onde está a justiça nisso? A resposta, embora profunda, é simples: há causas que não vemos. Há efeitos que ainda não chegaram. E há sabedorias que só se revelam com o tempo. A lei de causa e efeito é o lembrete de que tudo que fazemos importa. Que cada gesto é uma mensagem enviada ao universo. E que, ao escolhermos viver com mais presença, integridade e propósito, criamos um futuro mais alinhado com aquilo que nossa alma realmente deseja. Lei Hermética 7. A lei do gênero, o equilíbrio do masculino e do feminino. A sétima e última lei hermética declara: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Essa lei vai muito além do que entendemos por sexo biológico ou papéis sociais. Ela fala de energias arquetípicas, princípios universais presentes em toda a criação, e, claro, dentro de cada um de nós. O princípio masculino está associado ao impulso criador, à ação, à lógica, à direção, à estrutura. O feminino, por sua vez, é receptivo, intuitivo, sensível, nutridor, fértil. Eles não são opostos,
mas complementares. E o segredo da harmonia está no equilíbrio entre esses dois aspectos, tanto no mundo exterior quanto no nosso universo interior. Na prática, isso significa que, para gerar algo novo, precisamos da ideia masculina e da receptividade para acolher e nutrir essa ideia até que ela floresça, feminina. Toda a criação exige os dois. Um pensamento sem acolhimento se perde. Um sentimento sem direção se confunde. Quando vivemos em desequilíbrio, por exemplo, presos apenas à razão ou dominados apenas pela emoção, sentimos o peso da desarmonia. Vivemos em uma sociedade que, por séculos, supervalorizou o aspecto masculino: fazer, conquistar, produzir, competir. Enquanto isso, o feminino, intuir, sentir, esperar, cuidar, foi silenciado, desvalorizado, até mesmo ridicularizado. Isso gerou um mundo hiperativo, ansioso, exausto. Um mundo onde saber parar é mais revolucionário do que saber correr. A lei do gênero nos convida a resgatar o sagrado feminino, dentro de todos nós, independentemente de gênero. Mas também nos lembra de honrar o masculino verdadeiro, aquele que protege, sustenta, direciona com sabedoria. É no casamento simbólico dessas duas forças que nasce a plenitude. Observe sua vida. Você tem dado espaço à sua intuição? Ou tem exigido de si mesmo uma produtividade constante, sufocando seu tempo de pausa, de interiorização? Você tem agido com propósito? Ou se perdido em sensações desgovernadas, sem direção clara? A sabedoria dessa lei está em reconhecer que nenhum dos dois polos é superior. Ambos são necessários. Ambos são sagrados. Nas relações, essa lei nos ajuda a compreender dinâmicas de troca, o dar e o receber. Muitos se esgotam porque só dão. Outros se estagnam porque só esperam receber. O equilíbrio está em fluir entre os dois. Saber quando agir, quando calar. Quando liderar, quando acolher. Quando planejar, quando confiar. Nos processos criativos, essa lei é um mapa. Primeiro vem a semente da ideia, masculina. Depois, o tempo de gestação, feminino. Não adianta apressar o nascimento antes da hora. Nem deixar a semente esquecida, sem cuidados. Cada fase é essencial. E só o equilíbrio gera frutos saudáveis. No plano espiritual, essa integração do masculino e feminino internos é conhecida como o caminho da alquimia. É quando nos tornamos seres completos. E não é raro que, ao avançarmos nesse caminho, também nossos relacionamentos externos se transformem, porque deixamos de buscar fora aquilo que só a integração interior pode dar. A lei do gênero nos mostra que não há criação sem união. E que toda a criação começa dentro. Quando você harmoniza seu masculino e feminino internos, você se torna um portal de manifestação consciente. Você age sem ansiedade e sente sem perder o centro. Você se torna canal da sabedoria cósmica. Ao encerrar esse ciclo de estudos sobre as 7 leis herméticas, que essa última chave abra a porta do equilíbrio em sua jornada. O mundo precisa de mais pessoas inteiras. E você pode ser uma delas. Agora que atravessamos mais um portal juntos, respire fundo. Você não está aqui por acaso. Se algo ressoou dentro de você, é porque sua alma está em processo de lembrança. Lembrança de quem você é. De onde você veio. E do poder silencioso que habita em você. Se este conteúdo tocou seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que também está despertando. E se você deseja continuar essa jornada comigo, inscreva-se no canal Portais da Alma. Há muito mais à frente, mais símbolos, mais mistérios, mais sabedoria ancestral esperando por você. Nos comentários, me conte, qual parte mais mexeu com você? Ou simplesmente diga, eu escolho o equilíbrio.
para que possamos firmar juntos essa intenção no campo sutil. Até o próximo portal. Com amor, luz e consciência. Canal Portais da Alma.